sei qual é o que... Porque tem medo do seu líder dar privilégios. Nicole! Acende a luz pra mim. Nada. Nicole! Traz água pra mim. Obrigada. Nicole! Fecha aqui a porta pra mim. Obrigada. Vamos ser sinceros, é ou não é? Tenho que me arrumar. Ah, esqueci meu copo de água. Nicole, bora assistir o culto. Um copo de água aqui. Começou o culto. Como estou gerenciando meu tempo? Ser diferente nas atitudes. Gostei dessa dica. Mensagem. Ai. Amada, para de ficar me mandando meme hora dessa. Eu tô assistindo o culto. Eu te mandei o link até, hein? Pega, entra nesse link aí, bora assistir o culto, dá teu like também. E eu quero ver teus comentários aí no chat. Comentário edificante, não quero ver besteira não. Tá bom? Aproveita, mano, que tá top essa mensagem, ó. Sério mesmo. Tchau. Ser um crente diferente, buscando conselhos. Como eu posso aplicar isso na minha vida? Já sei. Vou até compartilhar com o pessoal aqui do chat. Pedir conselhos de pessoas mais sábias que eu, dos meus líderes, dos meus pais, claro. Top. Começou o nosso culto, fique de pé e louve o Senhor. Obrigado, Senhor, mais um culto. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Agora com as mulheres, cantem, tenho vida. Em todo tempo tenho amigos, família, muitos irmãos.
nosso culto agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que nós ainda temos de engrandecer o nome dEle. Agradeça a pessoa que está aí do seu lado, agradeça por esse celular que você está assistindo essa programação. Seja grato ao Senhor, isso agrada o coração de Deus. Que você possa continuar louvando e incentivando os seus irmãos a engrandecer o nome do Senhor. Manda logo o convite, compartilha o link desse culto, porque outras pessoas podem ser influenciadas por um simples clique aí na tela do seu celular, tá? Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é super poderoso, Ele fez todas as coisas para mim e para você. Então, exalte o nome desse Deus todo-poderoso. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória aqui, na terra habitou entre nós. Veio dar a vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória aqui. Ele veio aqui, Na terra habitou entre nós. Veio para dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz. mas aí Ele derrotou a morte e arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei Todo-Poderoso. Mas agora, deixa eu passar alguns avisos que são extremamente importantes para você. Então já pega o caderno, a caneta, anota. Líderes, já anotem aí para passar para os grupos de amizade de vocês, ok? Vamos lá. Primeiro, nesse mês de fevereiro, no final do mês de fevereiro, nós teremos uma feira de ministérios. Então, não importa se os decretos vão prosseguir ainda, nós vamos fazer ministérios, seja online, seja presencial. Você vai ter a oportunidade de voltar a trabalhar para o Senhor. Quem está com saudade de trabalhar para o Senhor aí? Pode levantar a mão, cutuca aí quem está assistindo com você, tá bom? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Isso daí faz falta. Eu senti muita falta, passei 2 semanas de molho. Eu queria vir, mas não podia. E agora você vai ter a oportunidade de voltar a trabalhar e servir na obra do Senhor, tá bom? Segundo aviso, nós daremos início ao nosso CENIB no início de março, tá? Caso nós já possamos nos reunir na igreja, vai ser presencial, como sempre foi. Nós vamos ter 4 disciplinas, não é isso? 4 disciplinas diferentes para fazer no CENIB, tá bom? Caso não possa, vai ser online. Você vai se matricular, você vai entrar no grupo da sua disciplina, você vai assistir os vídeos online, tá? E vai
se aprofundar na palavra do Senhor, vai aprender mais. Temos muitos princípios para aprender no CENIB nesse ano de 2021 e essa pandemia não vai nos atrapalhar. A única coisa que pode interromper o nosso CENIB é a volta do nosso Senhor Jesus, tá bom? Terceiro aviso, meditação. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas não meditaram porque eu não recebi a meditação. Ei, seja esperto. Seu líder vai passar no seu grupo de amizade o PDF da meditação, tá bom? Então, você precisa estar esperto. Se você não receber no grupo, tem na igreja. Se você passa próximo, mora próximo da igreja, dá uma passadinha na igreja, pega uma meditaçãozinha, tá bom? Tenho certeza que o tio Pedro, o tio Célio vão estar por aqui. Você pode solicitar deles que eles vão lhe dar a meditação, tá bom? E também fale com alguém, não fique parado não. Se ninguém me deu uma meditação, não vou meditar. E a Bíblia está aí na sua casa, use, medite, tá bom? E por último, fiquem espertos, isso daqui não é só para líder de grupo de amizade de jovem, tá? Nós vamos ter um desafio por grupo de amizade, então fique esperto aí, vai ter jovem concorrendo com adulto, adulto concorrendo com jovem, vai ser uma gincana entre os grupos de amizade. Fique esperto, nós vamos lançar o desafio, tá? Nas redes sociais da igreja e também por aqui pelo nosso culto. Enquanto isso, vamos continuar louvando o Senhor? Nós temos um Deus todo-poderoso e nós precisamos nos render ao poder desse Deus. Não tem nada que a gente possa fazer para ser mais amado por Ele. Ele já nos ama, Ele deu a vida do seu Filho por nós. E tem algumas coisas que Satanás trabalha na vida das pessoas para desacreditar, para dizer que você não vai conseguir fazer determinada coisa, que você não consegue cumprir o seu ministério, que você é incapaz de fazer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estudar as palavras de Deus, você vai entender quem Deus diz que você é. Deus diz que você é vencedor. Deus diz que você é forte, você venceu o maligno. Que você precisa resistir às tentações para vencer as dificuldades. Então, antes de ouvir o cochicho e a mentira de Satanás, ouça quem Deus diz que você é. Sou eu para que o grande rei me receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Confie nisso. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus diz que você é escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Forte. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar será livre. Quem será? Sou filho de Deus, sim eu sou. Em
Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Você é um filho de Deus. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Opa! Você que está aí no chão, não fique triste, desamparado, aflito. Deus está cuidando de você, está cuidando de mim. Ele é sobrenatural. Levante desse sofá e venha louvar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. O meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.
especial. Depois desse louvor maravilhoso que nós acabamos de curtir, de cantar, de expressar para Deus o nosso amor por Ele, e dessas famílias que acabamos de ver, verdadeiros servos de Deus, agora nós vamos para a nossa mensagem de hoje, com muita alegria, tentando aprender mais alguns princípios de Deus para o nosso coração. E a primeira pergunta que nós fazemos, já para começarmos aqui a nossa mensagem: como agradar a Deus verdadeiramente? Quais são as atitudes que eu, que você, devemos ter para agradar o coração de Deus? Então você que gosta, que acompanha o nosso canal, que acompanha as nossas mensagens aqui da Nova Igreja Batista, na Cidade de Deus, anote por favor aí o nosso tema de hoje: Deus se agrada de mim? Deus se agrada de mim? Meditando essa semana, um versículo que me chamou muita atenção, né, na Bíblia, na Palavra de Deus, que é útil para fortalecer o nosso coração, para fortalecer a nossa caminhada com Deus, a nossa fé, principalmente, está ali no livro de João, capítulo 8, no verso 29. Eu queria que você já pegasse a sua Bíblia, acompanhasse a leitura conosco. João, capítulo 8, a partir do verso 29. Vamos lá. Diz assim: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Quando Jesus viveu 100% em forma humana, 100% ele viveu nesta terra, Jesus vivia para agradar a Deus, para agradar a Deus Pai, todos os dias da sua vida, e assim temos um grande exemplo, o exemplo de Jesus para as nossas vidas ainda enquanto estivermos nesta terra. Ele diz em João capítulo 13, no verso 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Então Jesus nos traz um exemplo de vida nesta terra, para que eu e você, para que sua igreja, para que nós façamos como Jesus fez. Jesus nos mostra então como agradar a Deus através da sua vida. E ele complementa no livro de Mateus, no capítulo 20, vai lá comigo na sua Bíblia rapidinho, no livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 28. Achou na sua Bíblia? Diz assim: como o Filho do Homem que não veio para ser servido, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais uma vez, Jesus nos chama a atenção pela forma pela qual eu e você devemos andar sobre essa terra, servindo e não sendo servido. Ele já nos deixa claro que nós devemos então servir na nossa igreja, servir lá no nosso trabalho, servir principalmente na nossa família. Esse é o desejo de Deus, que eu e você entendamos que a nossa missão nessa terra é servir. Então, como agradar a Deus e não aos homens? Você precisa manter principalmente o seu foco em Deus. É mais ou menos assim. Todos os dias da nossa vida, ao acordar, a minha mente já tem que estar conectada com a mente de Deus. Todos os dias, ao ir para o trabalho, ao sentar à mesa para almoçar, ao reunir-se com a sua família, todos os dias a minha mente deve estar conectada, sempre, entendendo e querendo saber qual é a vontade de Deus para a minha vida naquele dia. Então, primeiro ponto, e nós vamos tentar dividir esta mensagem
em 3 pontos para ficar claro, para você entender como eu devo agradar a Deus. Primeiro ponto, ter fé em Deus. Primeiro ponto, ter fé em Deus o agrada. Ainda ontem, ouvindo a mensagem no Nova Jovens, né, o Jordan nos trouxe a parte 2 da mensagem, e ele falou muito de fé. Ele foi além daquilo que nós já temos como entendimento sobre fé. Mas quando nós vamos para a Bíblia, e aí nós encontramos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, o nosso famoso versículo, né? E sem fé nós não podemos agradar a Deus, e na íntegra está escrito assim, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 6. Imagino que você já esteja com a sua Bíblia aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como eu agradar a Deus. E ele complementa dizendo, pois quem dele se aproxima, quem de Deus se aproxima, precisa acreditar, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Imagina você entregando a sua vida para Jesus, vindo participar, congregar de uma igreja. Você se diz cristão, mas você não crê, você não tem fé, você não espera, você não acredita naquele que pode operar grandes maravilhas e grandes transformações na sua vida. Imagine. E muitos irmãos nossos, nos dias de hoje, talvez tenham perdido essa fé. Então parece ser muito óbvio, mas sempre é importante nós falarmos desse assunto. Ter fé em Deus o agrada constantemente, ou acreditar que ele existe é recompensador para nós. Quando eu creio em Deus, quando eu acredito no seu plano, quando eu creio que Deus tem um propósito para a minha vida, isso pode gerar recompensas ainda nesta vida. Isto pode gerar bênçãos, não somente para mim, mas para os meus amigos, para os meus irmãos, para os meus familiares, ainda nesta vida. E acredite, muitos crentes, como eu estava dizendo, ainda têm dificuldade em entender isso. Muitos crentes ainda duvidam do poder de Deus, da palavra de Deus, de que isso pode se tornar uma realidade em suas vidas. Eu espero que essa mensagem de hoje seja uma reflexão para a sua vida, para que você entenda definitivamente que nos dias que temos passado, fé é essencial. Fé é algo que Jesus nos ensina desde o princípio, embora seja tão óbvio, mas se colocarmos à prova, muitos irmãos nos dias de hoje que vivem dentro da igreja, que possuem seus ministérios, às vezes até que pregam o evangelho, muitos desses irmãos ainda não creem 100% na pessoa de Deus. Ainda não creem 100% de que Jesus Cristo pode fazer milagres nos dias de hoje. Nós temos visto alguns desses milagres nos dias que temos passado. Na cura, na recuperação. E eu até vou além. Quem sabe até tirando alguns desses que estavam em estado gravíssimo quando nos referimos ao Covid, como o caso de alguns irmãos que nós conhecemos, que foram na cova da morte, a um passo de partirem dessa vida para uma outra vida. E Deus então os trouxe novamente, pelo poder da oração, pela fé que uma igreja toda possui, na confiança de que Deus é capaz de restaurar, de restaurar a sua saúde. Então, embora esse assunto seja tão óbvio, mas se nós colocarmos alguns desses irmãos, ainda veremos muitos que não possuem uma fé verdadeira.
se somos cristãos, precisamos dar plena importância a este assunto, a este versículo. Entenda, todo o trabalho que temos em Deus será recompensado. Eu fico observando nas manhãs de sábado, quando nós ainda viemos para cá, para os ministérios, fazer as gravações, para as transmissões, eu vejo a correria de um povo que deseja, de um povo que acredita que o seu trabalho não é em vão, de um povo que crê que o pouco, o mínimo que tem feito, vale a pena. São mensagens que serão transmitidas para o coração de centenas de milhares de pessoas. Nosso trabalho vai ser recompensado, mas é necessário que acreditemos em seu poder para recebermos deles a recompensa. Então, se não crermos assim, não conseguiremos prosseguir nessa caminhada cristã, se não acreditarmos definitivamente que Jesus tem o poder para nos curar, o poder para nos restaurar. Se não tivermos esta fé, como poderemos continuar com a nossa caminhada cristã? O nosso alvo deve ser a recompensa que já nos está reservada, e não nos bens dessa terra, não nos bens que nós temos conseguido. Prepare aí a sua Bíblia e abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15, e também no livro de Romanos, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 15, e você vai até ali ao verso 58. Primeira Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 58. Portanto, meus amados irmãos, Paulo nos chama mais uma vez essa atenção: mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre, olha só, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Quantos já estiveram dedicados à obra de Deus e sentiram uma paz de coração, uma alegria, um bem-estar na sua vida? Quantos já operando a obra, realizando a obra, sentiram-se bem, uma verdadeira alegria? Pois é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Quando você está na obra, quando você está servindo, quando você está ali na labuta, você sente-se bem, porque Deus já nos garante através desse verso que o nosso trabalho não é em vão, não é inútil, é praticamente momentâneo. Na mesma hora você já recebe ali como bênção a sua alegria, um sentimento de que você é produtivo para a obra de Deus. Agora, no livro de Romanos, por favor, Romanos capítulo 8, no verso 24. 8, 24. Olha só o que o apóstolo Paulo nos traz. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem é que fica esperando, aguardando algo que você está vendo? Ora, se você já está enxergando, você não precisa esperar. E aí ele termina dizendo assim: mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Quantos aí estão nos assistindo agora já aguardaram por aquele ônibus das 23 horas? É o último ônibus. Você está esperando aquele ônibus, o último ônibus que vai passar ali naquela parada, na sua linha, para chegar em casa. E você então aguarda por aquele ônibus como? Pacientemente, não é? Você fica com fé de que aquele ônibus, mesmo sabendo que ele deve passar naquele horário e naquela parada, você ainda fica, ali temeroso. Será que vai vir mesmo? Será que vai passar mesmo? Será que ele vem mesmo? E alguns até já sabem o motorista que vai vir no último ônibus das 11. Você
familiarizado ali com aquele motorista. Da mesma forma, igualmente, somos nós, o povo de Deus, aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus, aqueles que já creem, aqueles que têm fé de que Jesus Cristo vai voltar, que Ele não tarda. Nós também ficamos assim, como aquela pessoa na parada, observando, pacientemente, às vezes temendo, será que vai voltar? Será que Ele vem mesmo? Será que vai passar aqui? Será que Jesus não esqueceu de nós? É muito parecido, é muito semelhante. Mas aqueles que mantêm a sua fé e não desanimam, agradam o coração de Deus. Aqueles que não perdem as esperanças, mas que continuam vivendo uma vida de santidade, uma vida cristã, uma vida em obediência, tendo fé, terão a sua recompensa. Não terão frustrações, porque Jesus, Ele pode tardar, mas Ele nunca falha conosco. Então, veja, de maneira alguma eu posso estar na igreja, aí eu chamo a sua atenção, eu não posso estar na igreja, seja simplesmente frequentando uma igreja, dizendo que é membro de uma igreja, vestindo a camisa de uma igreja, né? E não me aproximar de Deus. Se eu não acreditar que Ele existe verdadeiramente, se eu não titubear durante meus dias que não são muito bons, durante as minhas dificuldades, a recompensa virá. Mas eu preciso ter essa certeza. Eu não posso duvidar. E Jesus, então, é um grande mestre que trabalha, né, instigando, trabalha ali desenvolvendo a nossa confiança diária nele. E Jesus, certa vez, instiga os seus discípulos a terem mais fé em Deus. Observe, então, aqui nessa passagem, Mateus capítulo 21. Vá lá, acompanhe comigo, por favor. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, a partir do verso 18. Olha o que Jesus nos conta. Verso 18. De manhã, bem cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, grifa aí esta linha na sua Bíblia. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a esta figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, em conversa, em sinceridade, se crerem, se acreditarem, vocês receberão. Jesus está nos chamando a atenção e já nos dando um parecer, mostrando um cenário de como aquela igreja, a sua igreja, aquela pequena igreja que estava fundada na vida daqueles 11, 12 homens, naquele momento e contexto, já duvidavam da pessoa de Deus, do Filho de Deus, do Mestre, do Rabi. Agora, puxa para a nossa realidade, nos dias de hoje, nas nossas igrejas, nos nossos grupos de amizade, será que nós também não temos duvidado, semelhantemente àquele grupo de homens que andava com Jesus, que viram Jesus dar ordem àquela árvore, àquele arbusto, e imediatamente ele secou? Acredite, hoje talvez eu e você estejamos
sendo semelhantes, tendo o mesmo pensamento e um modo parecido de pensar como aqueles homens. Mas isso não está certo. Jesus pede para que tenhamos fé, para que verdadeiramente venhamos a crer. E está escrito lá na primeira carta de João, 1 João, capítulo 5, a partir do verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Quais são? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Você crê nisso? Você que tem passado por dificuldades, que não está bem de saúde ou financeiramente, será que essas necessidades já foram levadas com sinceridade para Deus? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E aqui, nesse verso, existe um detalhe que eu e você precisamos observar. De acordo com a sua vontade. Ontem, comentando sobre a bênção de Deus, a restauração de Deus na vida de um amigo, e nós estávamos conversando em casa, e aí a família tem passado algumas mensagens dizendo que são muito gratos, muito agradecidos a Deus pela recuperação daquele ente querido que estava em uma situação gravíssima. E aí complementaram dizendo, mas como tem dado trabalho, como tem sido trabalhoso para nós cuidarmos da saúde desse ente. Tivemos que mudar todo o layout da nossa família. Os que trabalhavam agora precisam dedicar-se à vida e à saúde desse ente. A casa que estava, organizada dessa forma, agora precisou ser totalmente transformada por causa deste parente que quase morre. E aí eu pensei assim, poxa, será que nós oramos e clamamos a Deus e talvez de tanto pedirmos, Deus atendeu as nossas orações, o nosso pedido, e trouxe de volta esse amigo, e agora esse amigo está dando trabalho. Será que essa era a vontade de Deus? Será que Deus não permitiu que esse irmão, que esse amigo, que essa amiga voltasse só por conta do nosso clamor? E se essa não era a vontade de Deus? Agora eu, você, nós teremos que arcar com responsabilidade com a vida dele. E aí vem aquela reflexão que muitas pessoas não entendem. Não seria melhor que Deus o tivesse levado, que Deus a tivesse levado? Será que não era esse o plano de Deus, mas nós acabamos interferindo nisso? Enfim, para nós pensarmos e refletirmos aqui, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus e não a nossa vontade, Ele nos ouve. Imagina como seria se Jesus Cristo, o Senhor, tivesse pedido e clamado para não ir para a crucificação. É certo de que essa não era a vontade de Deus Pai. E é bem certo de que toda a humanidade hoje não teria a oportunidade, a possibilidade, a chance de se redimir, de ser comprada, de receber a graça de Deus para a vida eterna. Quando Deus se agrada de mim? Ponto 2. Anote aí, por favor. Guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. Salmo 119, verso 11, nos dá esse direcionamento. Lá na palavra diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sem dúvida nenhuma que esta é uma das principais formas de agradar a Deus. Guardando a palavra do Senhor no seu coração. Com qual objetivo? Com o objetivo de não pecar contra ele.
quando eu decido ler a Bíblia, estudar a palavra e colocá-la na minha vida, nas minhas atitudes, ou seja, no meu coração, eu preciso ter a certeza de que todo esse trabalho, esse investimento de tempo é para que eu me fortaleça a fim de fugir das tentações. Então, guardar a palavra de Deus no coração tem o objetivo de me fortalecer para que eu não peque contra Deus e assim eu possa agradá-lo cada vez mais. Um filho obediente enche seu pai de alegria e de prazer quando ele sabe exatamente o que o pai quer. Você pode me dizer muito melhor isso daí. Você que ainda tem papai, que tem mamãe, ou você que já teve um pai, uma mãe, talvez esse pai não esteja mais hoje presente, mas esteja num descanso. Você sabe muito bem que quando você entendia os pensamentos do seu pai, quando você obedecia seu pai, né, mesmo que ele não te ordenasse algo, mas você já sabia porque ele te ensinou desde pequeno, desde criança. E quando você se antecipava em atitude de obediência, seu pai se agradava de você. Às vezes até seu pai trazia ali aquele refrigerante, aquela pipoca, aquele doce, aquele salgado, como forma de quê? De te abençoar. Talvez a tua mãe esperava sempre a sua obediência para fazer aquele prato de comida que você ama. Inúmeras são as formas que nós temos, que Deus nos dá, de obedecermos e agradarmos o coração dos nossos pais. E inúmeras formas também Deus dá a mim, a você, a sua igreja, de agradarmos ao coração de Deus. Da mesma forma, então, é o cristão obediente a Deus, que se alegra em estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com a pura intenção de quê? De conhecer os seus princípios, colocar na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, com a finalidade e objetivo. Aí vem a parte que muitos irmãos, né, principalmente aqueles irmãos que são mais antigos e dizem assim, mas eu já tenho uma idade elevada, e aí eu já não consigo enxergar muito bem, eu já não leio muito bem. Nós já sabemos e nós já temos Bíblias com a letra extra grande, né? Aquela letra gigantona que vem um versículo por página, né? Brincadeira. Mas você pode pedir ajuda de um jovem da sua igreja para que ele ali escreva para você aqueles versículos ou mesmo leia para você ouvir. Nós não podemos mais usar justificativas para não estudar e para não decorar a palavra de Deus. Hoje existem até aplicativos que te ajudam com isso. Você coloca ali o seu fonezinho do ouvido, né? E aí você fica ouvindo aquele versículo, aquele capítulo, muitas vezes. Você inverte 1 hora, 2 horas do seu dia. Não precisa ser 1 hora intermitente, direto, mas você pode fracionar. A cada 20 minutos eu vou ouvir um versículo, a cada meia hora eu vou tentar trabalhar, decorar esse versículo para a minha vida, para o meu dia, para as minhas atitudes. E para que então que você vai decorar esta palavra? Por que isso é importante? Primeiro, porque isso agrada o coração de Deus. Nós estamos falando sobre o que agrada o coração de Deus. Nós queremos ser um agrado para o coração de Deus. Ter fé é o primeiro ato que eu trouxe para compartilhar com você. Decorar a palavra de Deus é o segundo ato, que me dá o entendimento e a certeza de que Deus se agrada da minha pessoa. Por quê? Porque eu estudo a sua palavra e a coloco no meu coração. Jesus, naquele momento, 100% humano, não tinha uma Bíblia como esta para recitar para Satanás. Mas Jesus possui
a palavra no seu coração. Foi ele quem a escreveu. Ele sabe exatamente os planos de Deus, os pensamentos do Pai. Então, ele conhece essa palavra perfeitamente. Mas Jesus então, pôde sustentar a sua fé e ele foi capaz de expulsar Satanás, que tentava enganá-lo naquele momento, recitando as Escrituras. Igualmente, eu e você precisamos saber alguns versículos dessa Bíblia para nos proteger, para fugirmos, para clamarmos, ou mesmo para evangelizarmos. Conversando esta semana com alguns amigos, nós recordamos de um pastor, muito conhecido no nosso meio, o pastor John. E aí um desses amigos teve a oportunidade de visitá-lo na cidade onde ele estava. E chegando na casa onde o pastor John está sendo cuidado, uma pessoa, recebeu esse amigo e disse: olha, aguarde um momentinho que eu vou pegar ali uma encomenda para você me ajudar a levar essa encomenda até o Brasil. E aí esse amigo, sim, claro, eu tenho tempo disponível para aguardar. E sentou-se. Então, viu que de uma outra porta saiu o pastor John, mais de 90 anos. E o pastor John então chegou perto desse amigo e com uma voz assim ainda um pouco enfraquecida, foi direto ao assunto. Ele perguntou: moço, dá licença, mas eu posso falar de Jesus para você? E aquele amigo achou tão linda aquela atitude do pastor John, e ele falou de uma forma serena: pastor John, eu já conheço Jesus, eu agradeço muito o seu interesse de querer falar de Jesus para mim, mas eu já sou salvo, graças a Deus, pelos filhos que o Senhor treinou e educou na palavra de Deus, eu consegui receber a salvação pelo evangelho que por eles foi pregado. E aí, rapidamente, o pastor John puxou do bolso: então, pegue aqui esse papel com os versículos importantes para a sua vida. Olha a dica que a gente está dando. Se você não consegue decorar muitos versículos, faça como o pastor John. Anote esses versículos. Eu queria poder ter trazido o meu papel de versículos que eu ando na minha carteira até hoje. São versículos pontuais para evangelização. Alguns daqueles versículos que eu tenho na minha carteira dobrado, tem para mais de 15 anos. Você também pode fazer parecido, se você sente alguma dificuldade em decorar, mas você não pode usar como justificativa que você não consegue andar com a palavra de Deus no seu coração. Deus se agrada de mim. Terceiro ponto, todos os dias agrada a Deus. Vamos até o livro de Gênesis, acompanhar essa passagem ali no livro de Gênesis, capítulo 5, no verso 18, e tire a sua dúvida aí, conforme Deus vai agora nos esclarecer. Olha só o que diz essa passagem impressionante. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, ou seja, de todos os anos que viveu Enoque, 300 anos ele andou com Deus. E aí o verso termina assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia
arrebatado. Em outra versão, diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Olha que coisa impressionante aconteceu na vida de Enoque. É surpreendente o que acontece com o texto acima, né? Deus arrebata, Deus toma para si este homem que viveu com ele 300 anos. Por que será? É simples. A palavra já nos deixa claro isso. Porque Enoque viveu todos os dias de sua vida com Deus. Praticamente todos os dias de sua vida, Enoque andou com Deus. Será que se eu e você decidirmos hoje, nesse momento em que nós estamos ouvindo essa palavra, decidirmos andar com Deus todos os dias, você acredita, você crê que Deus possa tomar a nossa vida por completo para Ele, agradando-se de coração com as nossas atitudes, com os nossos atos, com as nossas decisões e até com os nossos planos? Antes mesmo de começarmos essa mensagem, eu estava conversando com a Natasha e ela veio: pastor, eu gostaria muito que antes da mensagem o senhor pudesse orar por mim. E puxou um caderno de anotações. E nesse caderno dizia assim: essas são as anotações que eu tomei nota durante essa semana. As decisões que eu orei, conversei com Deus, e Deus foi me falando e me explicando sobre o meu dia, sobre o que fazer na minha semana, sobre o que eu tenho que fazer neste mês, esse ano. E aqui eu coloquei, eu relacionei em nível de prioridades aquilo que Deus espera de mim, como jovem, como cristã, como serva. E eu vou me colocar, pastor, em oração todos os dias, conversar com Deus sobre todos esses desejos e esses planos que eu tenho. Talvez, a partir do momento de hoje, você, após ter assistido essa mensagem, também precisa tomar essa decisão de colocar em um papel, em um caderno, em uma agenda, aquilo que Deus já conversou com você através de mensagens, através de ministérios, de grupos de amizade, ou até mesmo através das mensagens que nós temos dado aqui, a partir da sua meditação. Tenho certeza que Deus já falou com você em diversas formas. Talvez você não tenha, assim como a Natasha, colocado essas solicitações ou essas orientações que têm vindo diretamente de Deus em um papel. Por isso que muitos de nós temos deixado de andar, assim como andou Enoque, todos os dias de sua vida com Deus. Você precisa voltar. Você precisa se alinhar novamente. Sim, nós entendemos que esses dias de pandemia têm nos afastado, mas nós não podemos usar como bengala, como justificativa. Foi a pandemia que me afastou. Esse isolamento tem me deixado frio. Você é responsável. Você é a pessoa mais responsável em ler essas escrituras, em colocar todos esses ensinamentos na sua vida, em praticar, em testar se isso realmente vai fazer diferença na sua vida. Nós aqui da Nova Igreja Batista, na Cidade de Deus, acreditamos, nós cremos. Não somente isso, nós temos a certeza de que nada melhor do que a palavra de Deus para transformar a nossa vida numa vida muito mais produtiva, muito mais amável. A nossa dedicação, após termos lido e aprendido, decorado, certamente chegará ao coração de Deus. E Ele se agradará da minha nova vida, da minha nova postura. A palavra então diz que Deus arrebatou Enoque e o levou para si. Alguns sinônimos que eu fiz questão de separar sobre essa palavra arrebatar, arrebatamento. Deus tomou, Deus arrancou, Deus papou, Deus rapou e por último, Deus sugou Enoque para si. De tanta felicidade, de tanta alegria, de tanto que Deus gostava de que Enoque andasse com ele, observando os seus planos e pensamentos. Nós também estamos aguardando por esse dia, o dia em que nós seremos rapados, nós seremos tomados por Deus, arrebatados, para nos encontrarmos, como diz a palavra, nas nuvens com o nosso Senhor Jesus. Mas isso se nós tivermos fé, não titubearmos,
continuarmos acreditando, mesmo que em dias difíceis, de que Jesus vai voltar e de que o seu poder é suficiente para transformar a minha vida. Se nós continuarmos andando com Deus, decorando os seus princípios, colocando essa palavra na nossa vida real, Deus se agradará e assim como Enoque, ele nos tomará para si. E por último, Deus certamente se agradará se decidirmos andar com ele todos os dias. E aí eu separei aqui, para nós finalizarmos, 5 características que me dão certeza de que hoje eu estou andando com Deus. Anote isso daí. Olha só, 5 características que me dizem que eu ando com Deus. Primeiro, viver de forma que o agrade. Se todos os dias, ao levantar da minha cama, tomar aquele primeiro momento de fôlego, de visão, de que eu quero andar com Deus, você vai estar andando e agradando ao seu coração. 2, estar em concordância com Ele. Não discordar dessa palavra, mas tomar essa palavra como um ajuizamento para a sua vida, como um princípio de transformação para a sua vida, diferentemente de muitos cristãos que leem a palavra e questionam e criticam. Isso já é o primeiro ponto de que essa pessoa, esse irmão, não tem fé. Terceiro, obedecer aos seus mandamentos. Quando você está em obediência com Deus, automaticamente Deus derrama bênçãos na sua vida. Felicidade, alegria, segurança. Deus vê isso como um filho, que muito lhe compraz, que muito lhe agrada. Quarto, fazer a obra para a qual Deus te chamou. É verdade que Deus chamou você para uma obra. Você sabe disso. Talvez você esteja resistindo a esta obra. Talvez você esteja ainda com dúvida. Será que é para eu fazer isso ou aquilo? Sabe, o Senhor fala aos nossos corações através do seu Espírito. Em alguns momentos Deus também fala aos nossos corações através dos nossos irmãos da igreja. Eles passam uma mensagem e aquela mensagem chega ao seu coração e você cai na real. Essa semana, deixa eu contar para você, eu orei a Deus. E hoje eu tenho certeza que Deus ouviu aquela minha oração lá pela terça, quarta-feira. Eu pedi a Deus, Deus, nos ajuda, Senhor, com essas transmissões. Ainda não somos bons, Senhor. Nem sabemos se isso está dando certo. Mas estamos nos esforçando com o que temos e com o que sabemos. Mas Deus nos dá a tua orientação, nos ajuda a sermos eficientes. E hoje eu quero agradecer, porque Deus ouviu sim essa oração. Nós já temos pessoas filmando, gravando, temos um equipamento ali que a toda hora cai, mas isso vai ser melhorado. Hoje nós tivemos até ajuda fantástica, eu agradeço a Deus e sei que Deus ouviu nossas orações, o Ali veio nos ajudar com melhores enquadramentos, com uma filmagem mais técnica. E assim Deus vai se agradando daqueles que vêm fazer a sua obra. Eu queria chamar a sua atenção e dizer para você que você tem um propósito, que você tem sim dons guardados na sua vida que podem ser úteis para ampliar e multiplicar o evangelho na salvação de Deus. Quinto e último, obedecer seu chamado, obedecer a sua palavra, me dá toda a certeza, toda a convicção de que eu estou andando com Deus. No momento que eu abro a minha Bíblia, que eu abro a palavra de Deus, começo a folhear, ler esta palavra e tentar entender esta palavra, Deus se agrada, Ele vê que você quer andar com Ele. Há muitas outras formas, sim, importantes de fazermos parte de uma vida que agrada a Deus. Essas que eu trouxe hoje foram algumas, resumidamente, que eu achei importante em compartilhar com você. Você também pode. Nesse momento, você aí de casa assistindo ao nosso culto via transmissão, você pode começar a escrever no seu chat. Mande ideias para a gente, escreva nesse momento
Que ideias você tem, que atitudes que você tem vivido na sua vida e que você tem certeza que agrada a Deus. Mande para a gente agora, mande. Aproveite aí, olha só, inscreva-se também no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal. É só você clicar nesse sininho que tem aí. E aí, mediante a sua inscrição, dá o seu like. Para que isso, pastor? Porque isso vai nos ajudar a podermos chegar com essa palavra, com essa mensagem, com este evangelho, mais longe ainda. Então faça isso nesse momento. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e comece a enviar esse link para os seus amigos, para que essa palavra chegue mais longe. Eu quero chamar o Ministério de Música para nós terminarmos o nosso culto de hoje louvando a Deus com essa linda canção para você usar durante essa semana. Não esquecer de andar com Deus todos os dias, de decorar a sua palavra, de estudar essa palavra e assim agradar ao coração de Deus. Fique de pé nesse momento, convide seus familiares, seus amigos e vamos louvar ao Senhor. Tenha certeza de que todo poder pertence ao nosso Jesus e que não importa você preparar, você vai poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sempre fez a glória aqui. A terra habitou entre nós. Deu cada vida, vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz. Derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou! Pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória aqui. A terra habitou entre nós. Veio para a vida que tem abundância, sendo verdade e luz. Consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz. Derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou! Ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus abençoe a sua semana ricamente, que a paz do Senhor esteja conosco. Uma excelente semana, fiquem com Deus.